Olá, professor. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo Tudo, jóia, tudo tranquilo? que bom. Então, estamos no horário certo. Cumprimento todo mundo que está entrando aqui na live, está assistindo a live com a gente. Agradeço a oportunidade que a FIEP está dando para os delegados regionais e adjuntos para fazer essa live sobre diversos temas da educação física. Muito importante isso para a gente. Meu nome é Thaís Campos Barbosa, eu sou profissional de educação física, sou mestre em ciências de saúde e especialista em saúde do idoso. Sou professora da Faculdade Objetivo, aqui em Palmas, Tocantins, e sou delegada adjunta aqui do Tocantins, sou delegada adjunta da FIEP aqui do Tocantins. Estou aqui com o professor Bruno César Diniz, ele é profissional de educação física e fisioterapeuta, e especialista em atividade física e em gerontologia e é vencedor do prêmio Top FIEP 2019-2020. Nós vamos falar sobre atividade física, a importância da atividade física para a saúde do idoso. O tema da live vai ficar fixado aqui para quem for entrando depois, vai ficar sabendo do que é. E quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer pergunta a qualquer momento, a gente vai respondendo. Eu estou com ajuda aqui para organizar as perguntas também, para ficar mais fácil para a gente ir respondendo. E eu, como uma amante dessa área de atividade física para idosos, fico muito feliz, muito honrada do professor Bruno estar participando. Foi o professor Bruno, inclusive, que indicou esse tema, que pediu esse tema para conversar sobre isso com vocês. Estou muito feliz que ele conseguiu, que ele se disponibilizou para fazer isso. E lembrando que essa live ela é destinada não só para profissionais e acadêmicos da educação física, fisioterapia. Ela também é destinada para quem vive com idoso, para quem mora com idoso, para quem trabalha com idosos de outras áreas, para idosos que estejam aqui também assistindo e também para os jovens, para vocês jovens, para nós jovens, que vamos ficar idosos daqui a um tempo, né? Todo mundo pretende chegar na velhice bem, então essa live é para todo mundo. Então vamos iniciar, professor Bruno, falei demais já, como é que o senhor está? Conta um pouquinho para a gente aí, um pouquinho do senhor, já falei demais, fica à vontade. Tá, obrigado pelo senhor. Você me envelheceu agora 15 anos, pelo menos estou muito feliz. Não, mas estou muito feliz mesmo, porque eu acho que o sonho de qualquer pessoa é chegar na velhice. Então, deixa eu dar boa tarde primeiro para todo mundo. Profissionais da área, sejam muito bem-vindos. Quem não é profissional da área, o pessoal da FIEP, gratidão eterna por essa oportunidade da gente falar de um tema tão pertinente e às vezes tabu, né? A gente tem receio de falar da velhice, da terceira idade, do envelhecimento, e a gente precisa tanto falar sobre isso e praticar isso mais, né? Então, por que eu fico honrado de você me chamar de senhor e de eu ter envelhecido 15 anos depois disso? Ser velho, primeiro é um tema que a gente precisa falar, né? A gente tem que falar que o ser velho não é pejorativo, você não tá falando que a pessoa está pior falando que ela é velha. Não, a velhice, graças a Deus, quando a gente chega na velhice, você chegou por mérito, né? Todo mundo chega por mérito na velhice. Isso é muito bom. E que bom que as pessoas chegam na velhice, porque se não chegar na velhice, é mais complicadinho, né? Vamos chegar na velhice, melhor. Então, velho, terceira idade, enfim, o que vocês quiserem chamar, podem ficar à vontade. Eu, particularmente, tenho receio muito grande e medo dessa infantilização da terceira idade, né? Então, falar melhor idade, os bonitinhos e tudo. Idoso é carinhoso, é bom de trabalhar com idoso, mas a gente não precisa infantilizar, né? Então, a gente já começa por aí. E para a gente falar sobre idoso, eu acho que a gente tem que começar falando de perspectiva de vida, né? Em 1965, a nossa perspectiva de vida a nível nacional era de 52 anos. Então, se a gente pensar no passado recente aí, em 65, 52 anos era a média da terceira idade. Nossa, 52 anos, Bruno, 52 anos é muito jovem. É, jovem hoje, né? Mas a gente já tinha 2 milhões de idosos em 1965. Pouco. Pouco. Hoje, em 2020, a nossa média de idade é de 75 anos. Então, olha como é que já deu uma subida nisso tudo.
E a gente tem 30 milhões de idosos no Brasil hoje. Então, a gente deu um salto aí de 2 milhões para 30 milhões de idosos e de média de 52 anos para 75. Agora, pasmem com esse dado de perspectiva. Em 2040, a nossa média de idade vai ser de 80 anos e a gente vai ter 50 milhões de idosos no Brasil. Ótimo, 50 milhões de idosos. Como que a gente vai proceder com tanto idoso assim? Como que a gente vai lidar com tanto idoso? Como que, né, a gente vai estar nessa estatística aí, desses 50 milhões de idosos. Às vezes tem gente que entrando, tem gente que já, né, nessa estatística mesmo. Mas como que a gente quer estar nessa faixa etária? A gente quer estar bem, a gente quer ser aquele idoso de bengalinha, todo encurvado, que você vai conversar alguma coisa. Antigamente o pessoal falava assim, eu vou falar com a minha avó, eu tenho que ficar repetindo, porque ela esquece, ela conta o mesmo caso 15 vezes, porque são coisas da terceira idade, né? Perda de memória, perda disso, perda daquilo, são as perdas. Inclusive, até um dado muito interessante, se a gente jogar no Google, benefícios da terceira idade. Quais são os benefícios da terceira idade? Tirando esses benefícios sociais, né? Aposentadoria, benefício para comprar carro, benefício para isso tudo, fisiologicamente, a gente não tem nenhum benefício. Nenhum benefício. Eu fiquei ontem à noite, eu falei assim, eu preciso achar um bom motivo para as pessoas envelhecerem. Eu preciso achar pelo menos 5 motivos. E o único bom motivo do envelhecer que eu achei foi maior inteligência emocional. Então, você consegue controlar todas as suas características de forma mais fácil. Ou seja, você tem menos ansiedade, você tem menos, você fica menos afoito, com menos desespero de realizar essas coisas que os jovens são mais a fazerem, né? Então, é o único benefício, é o único ganho que a terceira idade proporciona. Difícil entender e aceitar isso, né? Vamos falar fisiologicamente, vamos entrar na nossa área. Como a professora Thaís falou, eu sou educador físico, sou profissional de educação física e sou fisioterapeuta. E amante por essa área de aprendizado, de evolução. E a terceira idade é algo que encanta a gente, que faz o olhinho brilhar. Eu e Thaís, a gente fica conversando, se deixar por 2, 3 horas direto, sempre com vários assuntos nessa mesma temática. E é bom a gente ter vários assuntos pertinentes. E um dos motivos da gente fazer essa live é que vocês entendam que se cada um que está assistindo a live conseguir transmitir ou perceber metade do que a gente está falando aqui, da importância da terceira idade, desses assuntos relacionados à terceira idade, já vai ser um ganho absurdo, já vai ser muito importante, porque a gente tem aí para 2040 50 milhões de idosos, 50 milhões de velhos nacionalmente falando. Hoje a gente já tem 30 milhões, que não é uma população pequena, né? Mas 2040 aí a gente já vai ter 50 milhões, que é uma população ainda maior. Então vamos lá. O que é envelhecer? Quais são as características do envelhecimento? Perdas. Resumidamente, perdas. Perda óssea, perda muscular. A gente tem algumas doenças que a gente associa à terceira idade, né? O velho, ele tem... Gente, não leiam esse velho que eu falar de forma pejorativa, pelo amor de Deus. É sempre o idoso, tá? Velho enquanto envelhecer, não velho pejorativo. Mas são essas perdas, e a gente tem essas doenças da terceira idade, que não são doenças da terceira idade especificamente. São doenças ligadas ao que a gente praticou a vida inteira, ou melhor, o que a gente não praticou. Né? Exatamente, é um estilo de vida. É o que a gente não praticou a vida inteira. Então a gente vai colher na terceira idade, a gente vai colher na velhice
o estilo de vida que a gente teve nos anos anteriores, tá? E como que qual a importância desse estilo de vida? Hoje, para a gente entender, o Brasil tem 46% da população, isso são dados da OMS, tá, gente? 46% da população é uma população é uma população sedentária. 46% são sedentários. Em maioria mulher, tá? E 83% desses 46% de 11 a 17 anos. Que aí a gente está falando não de idosos de 2040, mas provavelmente de idosos de 2060, 2070, que provavelmente já vai estar com muito mais de 50 milhões. Então, a nossa juventude hoje é uma juventude sedentária. E como que vai ser essa velhice deles, né? A gente sabe que o sedentarismo traz uma série de malefícios para a gente. Falando da terceira idade, a perda óssea, perda muscular, perda cognitiva, redução de hormônio. Professora Thaís, me ajuda aí se eu for esquecendo mais alguma coisa. Déficit de equilíbrio, perda de visão, perda de autonomia, funcionalidade reduzida. Aí a gente começa a entrar nas patologias associadas a essas perdas. A gente tem hipertensão, Parkinson, Alzheimer, diabetes, mais sarcopenia, osteoporose. Isso, mais, muitas outras. É interessante só discordar um pouquinho, por favor. Professor. As pessoas geralmente associam o idoso, ele é sarcopênico, o idoso ele é hipertenso, o idoso ele é diabético, o idoso ele é... Não. Eu conheço muitos idosos que são mais saudáveis que eu, até. A minha sogra está até aqui na live com a gente. A minha sogra tem 64, 65 anos. Ela é mais forte que eu, até. Ela não tem problema de saúde em relação a isso. E é interessante, porque as pessoas geralmente associam, falam, o idoso, tadinho, o idoso ele é doente. O idoso ele é frágilzinho. Não, tem muitos idosos que são muito mais fortes que muito jovem de 20 anos, né? Porque teve um estilo de vida bom, estilo de vida ativo enquanto era jovem. Foi mantendo esse processo. Aí, como você está falando dos jovens de hoje, se manter esse nível de sedentarismo, com certeza vai chegar na fase da velhice bem mais frágil. Isso é fato. Pronto, te cortei, exatamente. Agora pode ir. Não, de forma nenhuma, não é uma palestra, é um bate-papo que o pessoal que está assistindo também pode mandar sugestão. Gente, para a gente trocar ideia mesmo, tá? Pode ir mandando, eu ver alguém que mandou sarcopenia aí, maravilhoso. Às vezes a gente vai falando, a gente vai esquecendo de algumas coisas. Como a gente tem um tempo bem cronometrado, bem justinho, e a gente pegou um tema muito amplo, às vezes a gente vai esquecendo, porque a gente já vai focando e pensando no próximo tema já, que a gente tem que falar, né? Que o nosso foco é da atividade física, a gente vai chegar lá, só que a gente está dando uma pincelada primeiro para vocês entenderem essas perdas da terceira idade, perspectiva de como era, como está e como vai ser. E a gente vai falar também, isso que a professora Thaís falou, é extremamente importante, interessante, do envelhecer de forma saudável e com estilo de vida, né? Como que se dá o envelhecimento saudável? O que é o envelhecimento saudável? Envelhecimento saudável. A gente tem uma definição com 3 tópicos. Envelhecimento saudável. Baixo risco de doença. Você tem que ter baixo risco de doença. Você tem que ter alta atividade física e mental. E você tem que ter desenvolvimento... Oi? Professor Bruno? Cortou? Cortou um pouquinho. Sua internet está travando um pouquinho. Opa. Melhorou? Sim. Tá. Então o envelhecimento... Parei de escutar na primeira.
Tá, vamos lá, vamos repetir e eu dou uma resumida aqui. O envelhecimento saudável, baixo risco de doença, alta atividade mental e física, envolvimento ativo na vida cotidiana. O que significa isso? Baixo risco de doença. Como que a gente combate esse baixo risco de doença aí? Sendo ativo, né? Alta atividade mental e física, socializando mais, né? Envolvimento na vida cotidiana, com interações sociais também, né? Então, isso daí é o envelhecimento saudável. Para a gente ter esse envelhecimento saudável, a gente já deduz que é um estilo de vida que a gente tem que começar bem antes da velhice, né? Da terceira idade. E quando começa a terceira idade? Em países em desenvolvimento, como o Brasil, a partir de 60 anos. Então, quem tem 60 ou mais já é idoso no Brasil. Em países já desenvolvidos, a partir de 65 anos. Tá? Então, a gente tem que entender que isso é um privilégio. Chegar nos 60 anos com qualidade de vida é um privilégio. Você está colhendo o que você fez a vida inteira, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo durante a nossa vida para a gente conseguir colher os frutos quando a gente chegar na nossa terceira idade. Que é extremamente importante. Como que a gente tem essa vida saudável aí, que a gente tanto está falando, que a gente está batendo nessa tecla aí e questionando tanto? O que é uma vida saudável? A nossa vida atualmente, a gente reduz muito, a gente quer mais agilidade. Tudo é mais agilidade, né? Então, carro facilita muito, né? Escada, para lugar que tem elevador. Escada, dificilmente você vai de escada, né? Então, para pedir comida mesmo, a gente pede tudo pelo telefone. Então, isso que a gente tem que pensar em reduzir e melhorar. Muita gente fala assim, mas eu não posso ir andando de bicicleta, eu não posso ir andando a pé para o meu trabalho. Mas pode, se vai de ônibus, pode descer um quarteirão antes, né? São coisas que a gente pode melhorar. Ah, eu não vou subir, eu moro no 15º andar, ou eu trabalho no 13º. Sobe até o 11º de elevador, sobe dois andares de escada. São coisas simples que vão levar para o envelhecimento saudável. Sim, a questão de ir até a padaria, ir até o mercado e fazer algumas coisas assim que são rápidas, para ir a pé também, caminhar um pouco mais, né? A gente faz tudo de carro, até se for menos de 1 quilômetro, a gente está indo de carro hoje em dia, para facilitar. É aquela facilidade, né? Exatamente. A E essa facilidade de hoje vai facilidade, prejudicar depois, né? exatamente, ela tem um preço muito alto futuramente, né? E falando sobre esse preço alto, a gente volta na grande temática do envelhecimento. O envelhecimento, a gente sabe que são perdas, e nessas perdas, uma perda acaba influenciando a outra. O que é o idoso? Visualmente, se a gente fechar o olho aqui, se a gente fechar os olhos agora, imaginar um idoso, o que vocês me falam? O que é um idoso? São braços mais finos, pernas mais finas, concentração de gordura na região abdominal. Por que isso? Essa é a fisiologia. Redução de massa muscular, fraqueza na articulação e óssea e acúmulo de gordura na região abdominal, depósito de gordura na região abdominal. Então, essa é a perspectiva do idoso comum. E como que a gente quer envelhecer? A gente quer envelhecer desse jeito? Ou a gente quer envelhecer com ombros mais abertos, aquela postura mais certinha? Ah, Bruno, mas a postura mais certinha é só para ficar bonitinho? Não, não é para ficar bonitinho, não. Vamos pensar fisiologicamente um pouquinho nisso, né? Essa queda de ombros aqui, ó, é uma compressão torácica. Essa compressão torácica, a musculatura toda do nosso peitoral aqui vai ficar comprometida. Mas o que tem a ver a musculatura do peitoral comprometida e a respiração? Eu não falei que envelhecimento é uma série de quedas? Então, a queda da complacência pulmonar está envolvida nisso. Então, se a gente já comprime o nosso tórax, reduz a nossa... A gente já tem fraqueza muscular reduzida nisso daqui, a musculatura toda do peitoral. Como que a gente vai ficar? Né? A gente já vai ter dificuldade de respirar. Já vai ter a postura, a própria postura. Falando só da postura parece que é pouca coisa. Falando só da postura. Jogou o ombro para frente aqui. Equilíbrio.
olha como é que a gente já muda o centro de gravidade totalmente, né? É um tema super importante para a gente discutir depois sobre equilíbrio na terceira idade, ou desequilíbrio na terceira idade. Então, só de mudar Sim, essa aumenta o risco de postura aqui, quedas, né? exatamente, exatamente. Então, essa série de definições da terceira idade, a gente tem que tomar cuidado, porque apresentam os perigos nelas envolvidos, né? E quando a gente vai envelhecendo, eu acho que eu falo para todos os meus pacientes e alunos que a gente tem que conversar muito com os nossos pais e familiares para saber a importância genética. A gente sabe que é primordial, mas para a gente conhecer a nossa árvore genealógica, né? Para a gente saber como que é caracterizada a nossa família. Pergunta lá para o seu pai, para sua mãe, quais são as doenças que mais afetam a família deles, para você já se precaver nisso, né? Ah, meus pais têm diabetes, a família do meu pai toda tem diabetes, a família da minha mãe toda tem hipertensão. Então a gente já tem que pensar que a gente já tem que tomar um cuidado com hipertensão e diabetes, né? Ah, não tem nada. Até a questão do câncer, a gente está descobrindo que tem muitos tipos de câncer aí que tem uma função, que tem uma parte hereditária muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e conhecer os nossos antepassados para a gente já tomar um cuidado futuro aí também, né? Tá Professora dando Thaís, ainda. me ouvindo? Tô. Tá dando uma travadinha de vez em quando, mas tô ouvindo. Tá, então deixa eu só mudar a internet aqui que eu acho que vai ficar bem melhor. Aproveitando, eu vou só fazer um comentário aqui da Jamile. Ah, acho que o professor Bruno não tá me ouvindo, então não. Só como eu falei antes, se vocês quiserem deixando já perguntas, a gente está anotando aqui e depois a gente vai responder tudinho, tá? Professor Bruno, voltou? Sim, voltei. Só comentando uma questão aqui da Jamile, não sei se se ela é professora ou se ela é acadêmica, ela comentou que tinha um aluno da Hidro que ela trabalhava, no lugar que ela trabalhava, e que tinha mais tônus muscular do que ela. É aquele negócio que a gente falou, né? Não é porque é idoso vai ser desse jeito, né? Essa pessoa, esse aluno dela, provavelmente teve uma vida muito boa quando era mais novo, né? Então é bem interessante isso Exatamente. mesmo. É. E quando a gente fala de atividade física de forma geral, né, não só para idosos, mas para qualquer pessoa, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando as pessoas falam para você assim, qual a melhor atividade física para mim? Né? Se um idoso falar assim, médico que geralmente costuma fazer essa indicação, ah, é idoso, hidroginástica, ah, é gestante, hidroginástica. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Não estou falando de todos os médicos, mas grande maioria faz essa ação e não é bem assim. A gente tem exemplos muito pertinentes e fortes de de idosos fazendo treinamento de força e muito bem sucedidos com isso, né? E o idoso pode fazer treinamento de força, o idoso pode fazer corrida, o idoso pode tudo, né? O idoso, na verdade, ele deve tudo isso. Não tem essa indicação. Todo mundo que fala assim, mas qual que é o melhor tipo de atividade física? Aquela que você se identifique, né? Ah, mas pode fazer musculação? Mas eu tenho osteoporose, eu tenho hérnia de disco, eu tenho problema na coluna, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, desde que bem orientada, né? Um profissional bem capacitado, profissional cuidadoso, que entenda essa questão da velhice, é extremamente importante e pertinente que o idoso faça tudo, né? Não se atenha só à caminhada. Às vezes a caminhada mal orientada, ela vai lesionar muito mais do que uma atividade física bem orientada, né? Do que uma corrida bem orientada. Sim. É mais importante a orientação, o acompanhamento, essa orientação do que a atividade em si. Né? Então a gente precisa pensar muito nisso. Quem é acadêmico aqui, quem está na área que está querendo trabalhar com idosos, a gente precisa pensar muito nessa questão. O tipo de atividade física não influencia tanto quanto a orientação.
Então, o idoso, ele deve fazer treinamento de força, ele pode fazer corrida, ele pode fazer muitas coisas, mas tendo uma boa orientação. Bruno, tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Ah, tá. Ok. E eu gostei muito dessa sua consideração e eu acho que ele tem que fazer, né? A gente tem que tirar o idoso. Quando a gente fala em idoso, eu gosto de me colocar muito no lugar. Porque eu falo assim, gente, a gente lida com idoso e daqui a pouquinho a gente vai ser idoso também. E eu não queria que me infantilizassem, falassem, ah, que bonitinho, que isso, que aquilo. Mas, e também que não queria que me mandassem para hidroginástica logo de cara. Ah, é idoso e hidroginástica? Não. A hidroginástica é uma ótima atividade física, gente. É uma ótima atividade física. Só que não tem relação de é idoso, tem que ir para hidroginástica, tá? É idoso, pode fazer o que quiser. É idoso, pode e deve correr. É idoso, pode ir para o treinamento funcional. Vou puxar uma sardinha para o treinamento funcional aí, porque é uma das minhas paixões da Thaís também, eu sei disso. É o treinamento inteligente, né? A gente trabalha com menos carga e mais movimentos de peso corporal mesmo, mas o idoso ele pode e deve fazer o que quiser. Inclusive, a professora Thaís falou comigo hoje mais cedo sobre referências de esporte de alto rendimento, né, professora? Sim, sim, sim. Ah, essa Você tem questão de alguma aí para falarem sempre exemplificar para a gente? desse negócio de sempre falar que idoso é frágil, tem um idoso de 85 anos, um japonês de 85 anos, que ele completou um Ironman. Ele fez a prova em. Oi, voltou? Deu alguma mensagem aqui. Oi, voltou. Ele fez a prova em 16 horas e 53 minutos. O limite da prova eram 17. Esse idoso ele passou somente 8 horas pedalando. Durante todo esse processo, foram 8 horas de pedal. 8 horas pedalando para um idoso de 85 anos. Aí tem uma idosa que fez o El Cruce, o El Cruce lá na Colômbia, uma idosa de 65 anos. 65 anos. Ela completou um El Cruce. O El Cruce são 100 quilômetros. Só que são 100 quilômetros na serra, né? É sobe e desce, é na terra bruta. E no frio ainda, né? Tem, É tem maravilhoso isso. provas mais de 100 quilômetros. Então, assim, idoso pode correr? Pode, pode. Só que tem uma série, uma série tem um passo a passo para isso. Ele não vai chegar na academia e vai correr já hoje. Tem um passo a passo para isso. Que aí cabe a nós, profissionais de educação física, ter esse cuidado, ter essa cautela. Então, o idoso ele pode sim correr. Ele pode fazer treinamento de força, ele pode fazer tudo isso. Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, o idoso, Bruno, um idoso com artrose. Ele pode fazer musculação? Claro, Bruno? deve, Oi. Ah, sim, exato. Aí tu claro, fala, mas o idoso que tem artrose, sim, ele não pode se movimentar. Pode, sim, ele tem que fazer. Ele tem que fazer. deve, Ah, sim, deve fazer. Você tem mais alguns exemplos que você esteja lembrando alguma coisa assim de idosos absurdos assim? claro, Sim, claro. eu lembrei de uma coisa até. Numa aula de biomecânica, eu até mostrei um vídeo de idosos de 86 anos, correndo, fazendo a prova de 100 metros rasos. Idosos de 86 anos, tinha uma idosa de 93 anos correndo. 100 metros é tranquilo, cara, mas é uma idosa de 90 anos. Não é, não é uma menina de A 15 gente anos tem que foi que lá e fez entender isso. que Não, é uma por idosa que de que a gente 90 anos. por que que a gente se surpreende com esses exemplos de idosos, né? Porque idoso, né? Chegou na terceira idade, tem as perdas. E a partir dessas perdas, tudo fica mais difícil. Então, o que é para um jovem fazer uma corrida de 100 metros, para um idoso é 3, 4, 5 vezes mais, dependendo das características que ele trabalhou a vida inteira. Quando você fala assim de idosos prodígio e tal, desses idosos que praticam,
Eu gosto de, claro, ver essas coisas de Iron Man, essas coisas absurdas, até para nós jovens, mas eu gosto de pensar em exemplos práticos do nosso dia a dia, né? Eu estava pesquisando também sobre esses idosos, essas pessoas super diferentes que fogem um pouquinho da curva. Quando a gente fala de idoso, a gente fala assim, não é um idoso que faz Ironman, não é um idoso isso, mas é um idoso extremamente ativo. E quando a gente fala ativo socialmente, ativo emocionalmente e ativo fisicamente, tá, gente? Então a gente não tem que tirar da cabeça. Agora eu vou falar diretamente com profissionais e eu acho que a gente precisa incentivar isso também. A gente não pode achar que pessoas a partir de anos elas têm que ter menor socialização, menores atividades físicas, não, muito pelo contrário, elas têm que continuar mantendo isso. Tá? Então, profissionais da área incentivem os idosos a fazer atividade física, incentivem os idosos a socializar, incentivem os idosos a namorar também, tá? É extremamente importante isso. Quando a gente fala de terceira idade, uma das funções que mais culmina todas as comorbidades é a depressão. Depressão um monte de coisa puxa a depressão, né? Então, o idoso está isolado, o idoso está inativo, o idoso está sem um parceiro. Hoje é muito difícil, qualquer idoso que você vai conversar, você vai ver que é difícil o idoso ter parceiro, se é um idoso viúvo, se é um idoso solteiro, se é um idoso que não tem uma vida sexual ativa, é um idoso com chance de depressão eminente. Então a gente tem que tomar cuidado e precisa incentivar. Não é porque passou de 60 anos que aquele idoso não pode namorar, não pode ter relacionamentos, não pode ter uma vida sexual ativa, tá? Então a gente precisa incentivar isso também e colocar no parâmetro da normalidade, tá? A gente não pode virar e falar assim, nossa, mas meu avô, não quero pensar que meu avô... Sim, seu avô é uma pessoa como qualquer outra pessoa e tem o direito disso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não tirar o direito adquirido dele. Ele chegou nessa faixa etária, direito adquirido. Então isso é extremamente importante. Então quando a gente fala de idosos ativos e desses idosos prodígios, eu estava vendo que tem uma idosa de 72 anos que ela faz pole dance. Eu acho o máximo isso, olha que coisa maravilhosa. A gente costuma falar muito de idosos só que fazem dança de salão, que é mais tranquilinho e tal. Não, a gente tem que falar de idoso que faz atividade de alto impacto, de idoso que faz levantamento de peso, de idoso que leva uma vida normal, né? De acordo com as reduções que a gente tem. Mas para a gente levar uma vida normal na terceira idade, a gente tem que ter uma vida muito melhor para chegar na terceira idade e a gente colher esses frutos. Né, professora? Sim. Eu tô com meus 30 anos, tá na hora, né? Tá na hora de mudar completamente meu estilo de vida, tá na hora, não falo só de mim, mas da gente que tem mais ou menos essa idade, é agora que a gente tem que pensar nisso. Eu quero chegar na minha velhice como, né? Se eu uso meu carro para tudo, até para ir na padaria que é aqui do lado, eu preciso pensar nisso. E aí, como é que eu vou estar na minha velhice? Eu vou estar com dor? Eu vou estar o tempo todo sentindo dor em tudo, andando com dor nas cadeiras, como diz, né? Como os idosos dizem, com dor nas cadeiras? Não, não dá, né? Não dá, a gente precisa pensar muito nisso. A gente está com 34 minutos, Bruno. Sim. Vamos falar um pouco sobre os benefícios no geral da atividade física? Vamos sim. Deixa eu só... A Ana Cris Leite, ela colocou assim, idade biológica nem sempre é a idade cronológica. Exatamente. A idade biológica, ela nem sempre é a idade cronológica. A gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente fala aqui é que o nosso corpo, com o passar do tempo, ele vai sofrendo um monte de mudanças. E essas mudanças são resultados de uma vida inteira. Então é isso que a gente está falando. A gente não está falando de chegou nos 60 anos, ganhou o crachá de terceira idade e tudo certo, né? A gente está falando que nesse processo todo, quando a gente pega esse processo todo, a gente culmina ele terceira idade, porque
terceira idade, a partir de 60 anos, já é um nicho fechado. Mas a gente não está falando que aos 55 anos a pessoa ela pode apresentar características de uma pessoa de terceira idade, resultando da vida que ela levou, tá? Então, isso é maravilhoso a gente esclarecer. Eu fico muito feliz das pessoas ficarem mandando isso, que a gente consegue abrir, vira quase uma mesa extremamente redonda, porque, olha, teve gente mandando que é de Rondônia, que olha que delícia a gente receber informação de Rondônia, teve alguém que mandou ali que era da onde? De São Paulo. Então isso é muito bom, a gente vê que tem muita gente do Brasil inteiro conversando com a gente, discutindo essa temática e falando sobre isso, que a gente consiga difundir isso mais vezes, né, professora? Desculpa, você falou sobre o tema, eu não... Não, mas voltando aqui também na Cris Leite, ela comentou também sobre a avaliação hormonal para poder prescrever o treino, para prescrever a atividade. Ela falou muito sobre a regulação hormonal em relação à atividade física. Sim, falando já de avaliações, a gente tem uma série de avaliações que a gente precisa fazer com o idoso antes de colocar o idoso na atividade física, né? É a avaliação hormonal, é aquela avaliação de composição corporal também, é aquela avaliação a Ana Cris Leite, ela é médica, ó. É a avaliação funcional, então a gente tem que fazer muitas avaliações para a gente entender aquele idoso. Não dá para dizer exatamente, o idoso tem 80 anos, ele não vai poder fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso. Não, pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga também, mas pode ser que ele consiga fazer. E para a gente avaliar o quanto que ele evoluiu. Ele não conseguia levantar da cadeira sem precisar de ajuda do braço. Hoje ele já consegue fazer isso. Então a gente tem uma série de avaliações para a gente fazer com o idoso para a gente conseguir acompanhar essa evolução. E a evolução para o idoso, falando em relação a essa questão de levantar, cara, um idoso que não conseguia levantar do sofá sozinho, sem ajuda, sem apoiar em algum lugar, que ele começa a fazer atividade física e consegue se levantar sozinho, é um ganho absurdo para o idoso. Coisas que a gente acha simples, o idoso conseguiu pegar uma panela, alguma coisa numa altura acima da cabeça dele. Isso é um ganho absurdo para o idoso. É uma coisa assim que ele não vai esquecer, o resto da vida dele ele vai lembrar, aquele professor fez e eu consegui pegar meu copo que ficava lá em cima. O idoso ele tem ganhos muito... não é assim igual o ganho de jovem, que em relação à hipertrofia, que tem um aumento de musculatura maior, mas é esse ganho funcional que o idoso tem. Esse ganho é muito gostoso de trabalhar com o idoso por conta disso. Não é, minha perna cresceu. Beleza. Não, idoso não, eu consegui sentar, consegui usar um banheiro público. Nossa, isso é um ganho assim... Quem é mulher entende isso. Quem é mulher entende o que é usar um banheiro público. Então isso para o idoso é algo assim absurdo, algo assim muito grande. Exatamente. E às vezes a gente não está falando de ganhos, a gente está falando de redução de perdas, né? Sim. Essa minimização de perdas relacionadas à terceira idade. Falando disso tudo, eu acho que você falou de um monte de protocolo que a gente tem, é extremamente pertinente a gente falar disso. Quando a gente fala de idosos prodígio, a gente não pode esquecer de pessoas que tiveram uma vida normal, por causa, socialmente, por causa do trabalho, que a pessoa precisa trabalhar e ela não vai ter tempo para absolutamente nada, tem uma vida muito difícil, com filhos, criação de família e tal, e agora ela está com tempo e ela resolveu investir na atividade física. E essa redução de perdas e esses ganhos são extremamente importantes, é o que você falou, parece pequenininho para a gente, mas é de uma relevância tão grande, é de uma importância tão grande. A pessoa, eu tenho uma idosa, uma aluna minha, que ela falava assim comigo, Bruno, eu tinha vergonha de ir ao supermercado, porque eu não conseguia abaixar para pegar o produto lá debaixo da gôndola. Porque abaixar não era o problema, mas na hora de subir, eu tinha que escalar na gôndola, com medo daquela gôndola cair em cima de mim e machucar e acontecer algo pior ali. E hoje ela conseguir fazer isso sozinho é um ganho para ela absurdo, porque isso gera autonomia, isso gera independência. Você imagina o que é a falta de autonomia, o que é a falta de independência para uma pessoa que foi independente a vida inteira.
ela vai chegar nos 60, 70 anos ali e não dá conta de abaixar para pegar algo embaixo, né? Ou de erguer um braço ali e pegar um produto que está na bancada de cima. Então isso é muito difícil. E essas perdas funcionais, elas começam com pequenas coisas e depois fala assim, a gente sabe que tem redução de flexibilidade também. A pessoa fala assim, nossa, eu não dou conta de amarrar o cadarço do meu tênis, não dou conta de fazer isso, não dou conta de fazer aquilo. Essas situações vão gerando isolamento social, vai gerando depressão. Então, o idoso isolado, o idoso deprimido é muito complicado. Para a gente tirar um idoso dessa fase de depressão, ali, dessa fase de isolamento, é muito mais difícil. Então, essas pequenas situações de amarrar cadarço, levantar a perna, conseguir pentear cabelo, escovar dente sozinho. Exatamente, porque até na hora de tomar banho, é muito perigoso, né? O idoso virar e falar assim, não estou dando conta. E eu queria até aproveitar essa falta de funcionalidade para a gente entrar num tema assim, a gente fica pouquinho falando dele, mas tão importante para todo mundo que convive, para quem é da área aí, as dicas importantes para idosos, né? Idosos não funcionais ou funcionais aí. A gente sabe que o déficit de equilíbrio é muito grande e a gente tem que ter alguns cuidados dentro de casa com o idoso, né? Para diminuir risco de queda, para melhorar tudo. O banho é um dos lugares, o banheiro é um dos lugares mais perigosos para idoso aí, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tapete, gente, é tapete de banheiro embaixo do chuveiro, antiderrapante, mesmo assim, toma muito cuidado com o tipo de tapete que você vai colocar ali. Idoso, calçado, sempre preso atrás no calcanhar, tá? Se puder colocar uma barra no banheiro ali, melhor ainda. Mas a gente está falando, às vezes, de idoso que não tem condição, então a gente consegue minimizar muita coisa aí. Tapete dentro de casa é extremamente perigoso, tropeçar, escorregar. Idoso, a gente sabe que a bexiga é um pouquinho mais lenta, né? A gente tem perdas de xixi, a gente tem perdas noturnas principalmente. Então o idoso ele vai levantar para ir ao banheiro, orientar, reduzir a ingestão hídrica à noite, a partir de 18 horas. O idoso também ele tem uma redução de sono muito grande. Então tem muita coisa aí que dá para a gente falar, a gente poderia ficar falando um dia inteiro aí sobre terceira idade, que é sobre prevenção, sobre cuidados mesmo, né? Então, deixar sempre uma luz acesa, porque o idoso vai levantar para ir ao banheiro, para ele não cair, para ele não tropeçar, para ele não ter um acidente ali, né? Sim. Deixa eu ler um comentário aqui. É bom caminhar 1.000 metros carregando cocos verdes, né, professora Thaís? Essa é minha sogra. Minha sogra, ela carrega uma sacola de coco mesmo, coco verde, carrega sacola de coco de um lado, coco do outro lado e vai até a casa dela, andando 1 quilômetro com coco na mão. Nossa, quando eu passo de carro e vejo essa senhora desse jeito, Dona Isilda. Essa daqui, ela é completamente independente. Ela vai no supermercado a pé, ela vai na horta a pé, ela vai trabalhar a pé, ela vai para todo lugar a pé, tudo a pé. Ela faz tudo nesse sol. Você não conhece Palmas, mas Palmas é um clima muito agradável. É um sol de 40 graus na sombra. É um clima muito agradável. E ela anda tudo isso tranquilamente. O professor Fabiano Furtado, lá no início, ele comentou sobre autonomia e dependência. Eu anotei aqui para a gente não esquecer, que a gente ia chegar nessa parte ainda. Aí eu anotei aqui para não esquecer. Ele comentou sobre essa autonomia, essa independência. Ele falou aqui também sobre as AVDs, que é o que a gente falou, que as atividades da vida diária, que o idoso ele precisa fazer para ele se tornar independente, para ele não precisar. Porque para um idoso precisar de alguém para ficar com ele, para cuidar dele, é terrível para ele. Para quem está acostumado a fazer tudo sozinho, e chegar uma hora que você precisa de ajuda até para tomar um banho, é muito ruim para ele também. Então, essa questão da autonomia, dessa independência, é muito importante para o idoso. E isso está muito relacionado aos benefícios da atividade física. Um dos maiores benefícios da atividade física é essa independência, é essa autonomia para o idoso, né? Além da redução de auxiliar no tratamento mesmo de hipertensão, de diabetes, aquelas perdas todas que a gente falou no início, que o professor Bruno falou no início, a atividade física ela vem para reduzir, para melhorar, para auxiliar no tratamento de tudo isso daí.
A Uhum. gente, nós jovens, a gente pode praticar atividade física, melhorar a nossa alimentação, ter um estilo de vida mais ativo, para a gente não chegar a adquirir certas doenças. Não estou dizendo que ninguém vai ser hipertenso se fazer atividade física e uma alimentação saudável. Não, não é isso. Cada um tem sua individualidade. Mas a gente pode minimizar esses riscos. E para um idoso que já tem hipertensão, já tem diabetes, já é hipertenso, já é diabético, para ele fazer uma atividade física, auxilia nesse tratamento. Ele pode diminuir doses de remédio, chegar até não precisar mais tomar remédio, como a gente já conhece casos de idosos que não precisam mais tomar medicamento, porque a atividade física e a alimentação saudável já deram uma amenizada na situação muito bem, quase não saiu, hein? Mas é isso. Bruno, a gente está chegando a 15 minutos. Vamos falar Sim. um pouco das experiências para a gente poder responder as perguntas. Eu deixei uma caixa de Beleza. perguntas no meu Instagram, que algumas pessoas perguntaram, eu anotei tudo aqui para a gente comentando, mas muita coisa a gente já foi respondendo, mas de qualquer forma a gente comenta. O meu Ótimo. esposo, ele anotou algumas perguntas que foram fazendo aqui, ele anotou no caderno para ir respondendo, porque eu ficar lendo aqui, anotando e prestando atenção no que o Bruno fala é um pouco complicado. Aí eu pedi para ele anotar algumas coisas para a gente ir respondendo com o tempo. Você quer falar mais alguma coisa? Sim, vamos falar sobre experiências profissionais com idosos. Só que antes eu queria agradecer, eu estou vendo que está subindo muitas perguntas, o pessoal está participando bastante da live, então é muito bom e é muito gostoso ver que tem muita gente interessada, muita gente conversando, muita gente participando com a gente. Fica para a FIEP aí uma dica que é um tema que a gente precisa debater, precisa de mais pelo menos 15 lives sobre isso, A para a gente gente precisa de uma falar. live de 5 horas, pelo menos. Exatamente. Deixa eu só comentar aqui, a professora Marilane, ela comentou sobre os idosos nessa época, nesse período de pandemia. Como o Bruno falou da questão da depressão, o isolamento ele aumenta ainda mais esse risco dessa depressão, de aumentar essa depressão nos idosos. Então, para quem está Uhum. aqui, liguem pelo menos para os idosos. A gente precisa ter esse contato com os idosos, mesmo a gente não podendo ir lá. Eu não posso ir até a casa da minha sogra, não posso ir até a casa da avó do meu esposo para fazer uma atividade física com ele por conta desse isolamento, mas a gente precisa manter um contato pelo menos com eles. A gente precisa disso, eles precisam disso. Tanto que, já voltando, mudando aqui o negócio, em relação as pessoas perguntam muito que tipo de atividade física é bom para idoso. Independente da atividade física, o idoso ele precisa também de uma socialização. Então, atividades em grupo é excelente. O treinamento funcional, o treinamento de força também, pode ser feito em grupos. Idoso pode treinar em grupo, mesmo sendo esse tipo de treinamento mais específico, mas idoso ele pode treinar em grupo. Claro que não vai ser uma sala com 15 alunos de treinamento funcional. A gente consegue diminuir isso e dar aquele tipo de treino direcionado para cada idoso. Então é bem interessante isso. O idoso precisa desse convívio social. E nessa época de pandemia, eles não estão tendo esse convívio social. Então a gente precisa, de alguma maneira, manter esse contato com esses idosos. Você falou de contato, socialização, né? A OMS ela preconiza que para você ter uma qualidade de vida, uma vida ativa, você tem que fazer 150 minutos de atividade física por semana, e para pessoas a partir de 60 anos é indicado atividades coletivas, né? Por causa da socialização, dos 1.015 benefícios que a socialização traz. Em períodos de pandemia, em períodos de complicados, desculpa, em períodos complicados, o que a gente tem que pensar? Isso que a professora Thaís falou é extremamente pertinente e importante. A gente precisa continuar socializando sem o contato físico, né? A gente tem hoje em dia a internet, que ajuda bastante. A gente não pode virar e falar assim, mas a gente não pode estar em contato com o idoso. Pode, liga, faz chamada de vídeo, deixa ele te ver, deixa ele se emocionar, deixa ele falar, ouve. Né? Não bota o bichinho isolado no quarto lá, esquece dele não. Isso é muito ruim. Bruno, eu vou fazer umas perguntas aqui para a gente já ir. Aí ele anotou só as perguntas, não anotou quem perguntou. Mas perguntou aqui, qual a regularidade de exercício na meia-idade para chegar bem na terceira idade? É o que o Bruno acabou de falar sobre a questão da OMS, né? É uma Sim. recomendação geral da Recomendação da OMS. OMS
Isso, recomendação do OMS, 150 minutos por semana, pelo menos, tá, gente? Isso é o mínimo. Lembrando que, mínimo, quanto mais a gente... não vou falar que a gente vai fazer atividade 3 vezes por dia, 3, 4, 5 horas cada vez que a gente fizer, mas quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ter os benefícios futuros. Mas o mínimo, 150 minutos por semana, meia hora por dia seria o ideal, meia hora, 1 hora, fazer atividade física todo dia seria o ideal, mas o mínimo, 150 minutos por semana, acima de 65 anos, atividades, indicação de atividades coletivas, tá? O professor Cássio já me deu um comentário aqui para eu não esquecer de salvar a live, e a live vai estar no YouTube da FIEP Brasil. Sim, eu não vou esquecer de salvar a live. Não vou esquecer de salvar essa live. Isso, qual que é o tipo de FIEP.Brasil, isso mesmo. Qual que é o tipo de atividade que o idoso mais busca dentro de academia? Não pensando só em academia musculação, na academia toda a parte de esportiva. O idoso ele vai muito para as atividades de baixo impacto. É aquilo que eu falei que algumas pessoas fazem a indicação de atividades dentro da água, né? Só que eu, particularmente, isso é uma opinião minha, amante da área, amante de terceira idade, de idoso mesmo, para um idoso que não sabe nadar, que não gosta de água, mulher, loura, cabelos longos, que vai ter essa dificuldade aí de molhar, de conviver com a água, passa por inverno, a piscina nem sempre vai estar quentinha, a atividade na água, ela vai ser opcional sim, mas a gente tem outras tantas atividades que a gente pode estar fazendo sem ser atividade na água, tá? Mas a grande busca de atividade para terceira idade, né, para idoso, é hidroginástica. A outra pergunta é qual que é a relação entre treino de força e o risco de queda? Essa é uma pergunta que veio lá do meu Instagram. Qual que é a relação entre treino de força e risco de queda? Maravilha, que pergunta gostosa de responder. O que acontece? Por que o idoso ele tem um risco maior de queda? Fisiologicamente falando, fraqueza muscular, redução da musculatura, redução da densidade óssea, sobrecarga articular. Então, quando a gente pensa no idoso com menor musculatura, né? Perda muscular mesmo, com osso fraco e com articulação sobrecarregada de impacto, a gente pensa em queda, né? Dificuldade de equilíbrio. Claro que dificuldade de equilíbrio também vai se dar pela postura, por outras tantas coisas. Treinamento de força, a gente fortalece, a gente evita perder massa, às vezes a gente até ganha massa, evita sobrecarga articular, tem esse ganho ósseo também, ganho dessa densidade óssea, então a gente evita perda, evita queda também, tá? Claro que essa questão de treinamento de força, ela tem que estar associada também a um treinamento postural, porque quando a gente fortalece, a gente melhora essa musculatura, a musculatura responsável pela nossa postura, então é um ganho atrás do outro. A atividade física, não só para a terceira idade, para qualquer pessoa, só traz benefícios. Bem orientado, por favor. Sim. E quando a gente fala de risco de queda, não é simplesmente o idoso vai cair. Não. O idoso, quando ele cai, a chance dele fraturar perna, braço, quadril é muito grande. Então não é simplesmente pensar no risco de queda, é o que essa queda pode causar no idoso. Um idoso de 70 anos que cai e quebra o braço, nossa, ele perde muito, porque ele vai ficar muito mais tempo parado, vai ficar mais tempo sedentário. Então esse sedentarismo vai piorando a situação dele. Então quando a gente fala de risco de queda, a gente tem que pensar muito bem nas consequências dessa queda também. Outra pergunta aqui sobre o idoso pode correr, a gente já comentou sobre os ultramaratonistas, eu acho que já responde, é bem essa. Sim. Como melhorar a resistência do idoso que mora sozinho e precisa fazer atividades normais? Que atividades normais eu imagino que sejam essas atividades da vida diária. Como melhorar essa resistência? Como melhorar essa resistência? Primeiro, o idoso ele precisa ser mais ativo, e ativo em coisas que a gente não pode acolher o idoso a ponto de falar assim, vou chegar na casa do meu avô, colocar comida na boca dele, para não perder funcionalidade em nenhum âmbito. Desculpa. Só dele não estar perdendo essa funcionalidade, ele já vai estar tendo um ganho muito grande. E outra, deixa o idoso ser ativo.
Claro que você não vai botar um banquinho para o idoso subir, mas você vai deixar o idoso fazer tudo que ele tem que fazer dentro da casa dele, não vai botar o idoso para carregar compra, nem carregar coco, né? Mas você também não vai proibir se ele der conta disso. Então a gente tem que ser um pouco coerente com todas essas situações, né? Então O aí ele professor já vai... Fabiano, o professor Fabiano Furtado, ele comentou que estudos recentes demonstram que somente o treinamento de força isolado não reduz o risco. Existe a necessidade de um trabalho de equilíbrio e mobilidade para que esses atenuam o risco de quedas. Aí entra aquela coisa que nós somos apaixonados, o treinamento funcional. Aí entra o treinamento, no treinamento funcional a gente consegue trabalhar tudo isso junto. E eu vou fazer um adendo enquanto fisioterapeuta, porque eu recebi um paciente tem 15 dias e que ele chegou para mim e falou assim, nossa, mas eu tô com um problema no joelho, ele estava usando colar cervical. E olha a extrema importância disso, da gente não enxergar, no meu caso, enquanto profissional de fisioterapia, não enxergar um joelho ou não enxergar uma cervical, enxergar um paciente como um todo. Então, quando chega um aluno e ele vira para você e fala assim, eu quero emagrecer, você não vai enxergar ele enquanto uma pessoa gordinha ou enquanto só uma região acumulada de tecido denso de gordura, mas você vai enxergar ele enquanto articulação, enquanto osso, enquanto postura, você vai enxergar ele como um todo, né? Respeitando sempre a individualidade. Então você não vai fazer o treinamento de força isolado, você vai fazer o treinamento que ele precisa. É idoso, é terceira idade, você sabe todos os malefícios da terceira idade, todos os desenvolvimentos da terceira idade, então você não vai trabalhar força e só. Né? A gente tem que trabalhar tudo envolvido à terceira idade. A gente tem que enxergar como pessoa, respeitar a individualidade, respeitar a faixa etária dele e trabalhar para que ele se sinta melhor nisso daí. A gente está encerrando, faltam 3 minutos só de live, a gente precisa fazer os agradecimentos, mas eu preciso ler mais um comentário aqui que é bem interessante. É do Nestor. Esse ano completo 60 anos de educação física. Sempre fui atleta, um atleta eclético e muito bom de prática. Hoje estou sentindo muita limitação, mas dentro da água me sinto muita vontade e faço muito alongamento e musculação. Excelente. É aquele negócio que a gente falou, né? Faz aquilo que você gosta de fazer, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a minha crítica com relação à hidroginástica é que idoso, a gente não pode virar e falar assim que idoso tem que ir para a água. Né? Lugar de idoso é onde que ele se sinta à vontade. Sim. Porque pode ser que o idoso não goste de natação, de água, de hidroginástica, enfim, de todos esses problemas aí. A gente precisa já ir encerrando, já ir agradecendo, senão o Instagram derruba a nossa live, isso não é legal. Professor Bruno, muito obrigada por essa oportunidade, que eu sou apaixonada, espero que FIEP vamos fazer mais lives sobre isso. A gente precisa de uma live só sobre o risco de queda, só sobre funcionalidade. A gente precisa falar muito mais coisas sobre a atividade física para idosos. O professor Bruno, ele está com o Instagram. Você entrou com o seu Instagram profissional, né? Isso, por favor. Quem tiver dúvida, quem quiser conversar, acompanhar meu trabalho, @boxfitbetim, tá, gente? É o Instagram que eu estou usando, é meu Instagram profissional. Pode seguir, pode curtir todos os posts lá, eu tô adorando esses corações subindo aqui e todos esses comentários que o pessoal tá mandando aí, vendo gente do Brasil inteiro e podendo compartilhar experiências assim. Em breve, outras lives com a professora Thaís e na própria FIEP mesmo, tá, gente? Coloquei aqui meu Instagram aqui embaixo, @thaise.barbosa. Para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode ir lá curtir, pode ir lá seguir e perguntar alguma coisa que eu respondo tranquilamente. A gente responde tranquilamente isso. Vamos encerrando, a gente já agradeceu. FIEP, muito obrigada de novo. Professor Cássio, professor Almir, deu essa oportunidade para a gente. E 27 segundos, Bruno, 27 segundos. Vamos tirar um print aqui, vamos tirar um print aí, vai. Sorria. Aê! Pronto. Aí. Muito obrigado a todos os comentários, a participação de todos aí. Professora Thaís, gratidão. FIEP, mais uma vez, muito obrigado.